Olá, o meu nome é Paulo Balado e eu quero dividir esse momento de agora contando algumas histórias para vocês que vão fazer parte do meu próximo livro chamado O Observador Noturno. Esse é um projeto que foi fomentado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro através de um edital. Eu fui um dos selecionados e estou aqui representando o meu trabalho, o meu livro novo e a editora Guardião. Espero que vocês gostem do que vocês vão ouvir daqui a pouco. Eu sugiro que você assista esse vídeo com as luzes apagadas, de preferência na calada da noite. E se você estiver assistindo do seu celular, eu sugiro que você coloque os fones de ouvido para uma imersão mais completa. Então, se prepare e vamos lá. O nosso primeiro conto da noite, ele é simplesmente intitulado de Toque Toque. A casa, com paredes escuras e janelas enormes, era ainda mais impressionante por dentro do que era por fora. Entrei segurando meus livros diante do corpo, naquela tentativa infrutífera de me esconder daquela mulher estranha com um olhar psicótico. Dona Dalva entrará em breve, ela disse com uma voz árida, dando a entender que essas eram as primeiras palavras vocalizadas em muito tempo. Fui levado a uma sala mal iluminada, com paredes igualmente escuras e repletas de madeiras esculpidas com motivos florais e roxinhos de anjo, que me observavam de maneira inquietante. Sentei-me, aguardando a dona da casa. Trabalhar como babá havia aumentado em muitas minhas expectativas de vida. Tinha me levado a lugares novos, a novos temperos, a convívios de diferentes personalidades e, é claro, a mediar todos os tipos de conflitos. Nenhuma das minhas experiências anteriores havia me preparado para que aquele dia me surpreenderia. Dona Dalva chegou em total dissonância com o nome e com a casa em que morava. Ela parecia uma adolescente, ainda mais jovem e, diga-se de passagem, mais revoltada do que eu. Roupas rasgadas, maquiagem pesada, cabelo tingido de amarelo e um corte bem moderno. Entrou mostrando seu tom de voz forte e ao mesmo tempo cordial. Que bom que você chegou. Você não sabe como é difícil arranjar uma babá boa nessa cidade. Você vai amar o Jonatas, ele quase não dá trabalho. Em pouco tempo, fui atualizada quanto à história da família, quanto ao pai do menino e o fato do homem ter sido assassinado diante do filho há uns 3 anos. No segundo andar da casa, caminhamos por corredores escuros, com tábuas apodrecidas e barulhentas, escondidas por debaixo de um carpete vermelho igualmente deteriorado. Cada passo fazia um rangido diferente, transformando a nossa caminhada numa sintonia macabra. O quarto da criança era estranhamente pequeno em comparação com os outros ambientes da casa. Era tão sóbrio e tão vazio que poderia muito bem ser um quarto de visita, ou até mesmo um depósito. O único indício de infância daquele lugar era um boneco, horrivelmente desgastado, de cerca de 60 centímetros, sentado em cima da cama. Ele não fala muito e é bastante tímido. Você trouxe os livros? Disse Dalva, parecendo não querer entrar no quarto da criança. Fiz sim com a cabeça. Ótimo. Ele adora quando leem histórias. Fique à vontade, eu retorno mais tarde. Quando Dalva já se distanciava corredor afora, eu perguntei: onde está o menino? Olhei para aquele ambiente vazio e para o boneco, tão horroroso e tão vivo ao mesmo tempo. Me apavorei com a possibilidade de ouvir que o tal Jonatas era o próprio boneco. Dalva quebrou o silêncio mais uma vez. Ele gosta de se esconder. Deve estar debaixo da cama. Conversa com ele. Quando ele quiser, ele sai. Olhei novamente para o vão da porta, para o boneco, que me fazia ficar cada vez mais desconfortável e me sentir dividida entre sair correndo e nunca mais voltar ou ficar. Eu fiquei. Olá, Jonatas. Eu sou Alice, sua nova babá. Como você está? A pergunta saiu de uma forma atrapalhada. Percebi na hora que aquela conversa não iria me levar a lugar nenhum. Posso ler um pouco para você? O que acha? Nenhum som foi ouvido em resposta, mas mesmo assim me sentei numa poltrona próxima à cama e comecei a ler um dos muitos livros infantis que eu havia trazido. A história sobre um menino que queria ser astronauta levou uns 20 minutos. A segunda,
Um livro de amor entre uma menininha e seu cachorrinho levou 20. Me senti idiota de estar falando sozinha por tanto tempo. Eu não vou ler mais não. Eu quero que você me diga, pelo menos, se você está gostando da história. Uma batida para sim e 2 para não. O que você acha? Imediatamente veio de debaixo da cama. Ah, agora melhorou. Respondi aliviada por finalmente confirmar a existência do menino, mesmo tendo aquele boneco horrível ainda me encarando com seus olhos de vidro. Você ouviu as histórias? Gostou? Prefere algo menos infantil? Ok, respondi enquanto sacava um livro de detetive de dentro da pasta. A história continha muitas reviravoltas, perseguições, lutas e até um sequestro. Esperei por um momento de tensão no livro e chamei pelo menino. Jonatas? Está gostando dessa história? Você pode sair de debaixo da cama? Você está com vergonha de sair? Você quer sair? O que parecia um avanço começou a me agoniar. Cada vez mais eu tinha medo daquele lugar, daquela criança e, para piorar tudo, daquele boneco apavorante. Tentei firmar a voz e disfarçar o meu medo. Eu não podia mostrar que precisava muito do trabalho. Você quer sair e não sai? Você tá preso aí? A resposta dessa vez demorou a vir, diferente das outras. Ok. Você quer sair para comer? Você quer que eu leia mais? Você quer fazer alguma coisa de diferente? Mas eu posso fazer alguma coisa por você? Posso ver você? Posso ficar aí com você? Quando comecei a me abaixar, ouvi um barulho vindo do armário que começou baixo e foi crescendo rapidamente até se transformar numa martelada inconstante. Assustada, me levantei. Se Jonatas estava o tempo todo conversando comigo de debaixo da cama, quem estaria fazendo esse barulho dentro do armário? Jonatas, você está fazendo isso? Não pode ser você, está muito longe da cama, o que é isso? O som como um martelo continuava de dentro do armário. Nesse momento, o armário se entreabriu e pude ver um menino muito pálido, de cabelos pretos e olhos assustados. Ele parecia fazer uma força enorme e finalmente abriu a boca em um grito estridente. Sai de perto da cama! Corri e tomei o menino nos braços, para junto vermos a cama saltar e bater. Enquanto caminhávamos para fora do quarto, o boneco parecia nos observar, virando o rosto e acompanhando nosso movimento. Já no corredor, deixei o menino no chão e corremos lado a lado até o hall de entrada, onde os rostinhos de anjo ainda nos observavam. Dalva estava aflita e me encarava. Você conseguiu! Eu sabia que seria a minha melhor esperança. Depois ela correu e abraçou o filho. Chorando, perguntei a ela do que tudo aquilo se tratava. Jonatas não é um menino normal. Desde bebê, percebemos que ele é capaz de coisas diferentes, especiais. Depois da morte do pai, ele começou a pedir tanto pelo seu retorno que um dia o pai voltou. Mas ele não era o mesmo, era apenas uma casca. Tentamos desfazer esse pedido, enviá-lo de volta para o mundo dos mortos, mas isso estava além das nossas capacidades. Acabamos abrindo um portal e aquela coisa que você viu levou o meu pequeno para outro lugar, um lugar escuro. Eu ainda chorava e soluçava, mas me esforcei a perguntar: e o que eu tenho a ver com isso? Algum dia você vai saber de tudo, Alice. Por enquanto, saiba que você também é especial e consegue fazer o contato. Confie na sua intuição e aguarde pelo meu retorno, ela concluiu, enquanto me levava para a entrada da casa. Me deu também um envelope com o salário do mês e me recomendou que nunca mais retornasse. Isso já tem 7 anos. Desde então, eu tenho tentado seguir a minha vida. Tenho tentado esquecer daquela tarde e afastar aquele monte de perguntas não resolvidas. Retornei diversas vezes àquele lugar e constatei que a casa não estava mais lá. Ninguém parece ter lembrança nenhuma daquele lugar, como se fosse um monte de éter debaixo do sol quente.
Simplesmente era melhor acreditar que tudo aquilo não tinha deixado de ser um sonho ou alguma coisa da minha imaginação criativa. Alguém bateu na porta e eu, estranhamente, já sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma depois de abrir. Alice, aqui é Dalva, se arrume, precisamos de você. A nossa segunda história de hoje se chama Explorador Urbano 98. 9 vídeos, 111 inscritos, mais de 20 mil visualizações somadas, sendo que o vídeo Entrei pelo Cano e Vi um Fantasma, que estava no ar há apenas 5 dias, sozinho já alcançara mais de 6 mil visualizações. O canal Explorador Urbano 98 não era um sucesso absoluto, mas estava melhor do que as tentativas anteriores de Miguel Dimas. Jogo na Mesa, um canal de comentários irados de games e gameplays, teve 6 episódios e 382 visualizações. Um fracasso. Minha Vida na Terra e Vida de Pobre é Fácil, 2 videologs sobre desafios e comentários de como viver com pouco ou nenhum dinheiro, respectivamente, não tiveram 10 vídeos somados, menos de 100 visualizações por vídeo. Antenado, onde ele criticava filmes e séries antigas, na sua semana de grande lançamento chegou a 200 visualizações. O segundo e último vídeo teve 20. Não deixando-se abater pelas tentativas pouco exitosas, Dimas estava certo de que um dia seria o influenciador digital do momento. Seu destino seria se transformar em um bem-sucedido e rico youtuber. O jovem teve a ideia do novo canal em extensas pesquisas digitais. Coisa boa, atrai os curiosos. Era uma moda gringa e pouca gente estava fazendo no Brasil. No Grajaú, então, não tinha ninguém. Munido de câmeras infravermelhas, lanternas potentes e muita coragem, youtubers audaciosos invadiam casas abandonadas, galpões, indústrias de redes de túneis subterrâneos, esgotos e qualquer outro lugar que flertasse com o bizarro, em busca de imagens para seus vídeos. Dimas procurava por igrejas antigas, hospitais e escolas, mas o seu campo de atuação era restrito e se ele não postasse um outro vídeo em menos de 2 dias, perderia confiabilidade e público. Foi Flávio que sugeriu uma casa abandonada na rua Canavieiras, grande e estranha o suficiente para render um vídeo, e o melhor de tudo, pertinho de casa. Residências abandonadas não costumavam gerar tanta visualização quanto rede de cavernas e prisões, mas seria o suficiente para movimentar o canal e segurar a semana. Pensava que um vídeo realmente assustador seria seu passaporte para o sucesso. Ele ficava imaginando que se de repente algo caísse de cima de alguma mesa, ou uma porta se mexesse sozinha, ou até mesmo um som estranho fosse gravado, como aquele que ele ouviu no túnel da reserva do Grajaú, que ele tinha certeza quase absoluta de que era alguma criança brincando no parque, mas acabou dando um clima legal e provavelmente o motivo de tantas visualizações. Certamente isso geraria a hype de que ele precisava tanto. Ele colocou a mini câmera de visão noturna no bolso da camisa e essa câmera gravava tudo conectado ao celular, que já tinha visto dias melhores, mas estando bem carregado duraria pelas 2 ou 3 horas que ele precisava. Levou também seu canivete suíço, lanterna LED T6 15.000 lumens e um ótimo par de botas de borracha com proteção. Esse outfit impressionava e tinha custado menos de R$300 nas promoções da internet. Fez uma breve introdução do que seria o vídeo numa live no Insta, como Flávio, seguidor e vizinho, tinha recomendado, e se programou para começar a exploração da casa exatamente à meia-noite. A história de Flávio e Dimas era antiga, foram melhores amigos desde a primeira infância, até que um dia, entre um jogo de basquete no condomínio e uma partida de videogame, rolou um beijo. Sem entender o que havia acontecido, os dois cortaram laços. Flávio logo arranjou uma namorada e Dimas deixou de sair de casa, ficando só jogando o dia todo e escrevendo na internet. Hoje em dia eles só se falam por comentários públicos e se cumprimentam de longe, acanhados. Dimas não admite, mas ele gostou do beijo. E de vez em quando visita as redes sociais do amigo, torcendo para que o namoro não dure muito.
meia-noite e 15, e o jovem caminhou decidido pelas ruas. As árvores imploravam por uma poda e abraçavam os postes, jogando tudo numa escuridão intensa. Um morcego passou zumbindo pela sua cabeça, dando um grito estridente. Parou e sacou sua câmera, pensando em pegar algumas imagens para dar um clima. Mais 5 minutos de caminhada e estava ele diante da casa. O muro baixo foi pulado em mais segundos do que ele imaginou que levaria, e a lanterna foi colocada em uso, desnudando aquela casa que de dia até que era bonitinha. Posicionou o celular sobre a casinha da caixa d'água, colocou para gravar, saiu da casa de novo e pulou o muro para dentro, pensando em se filmar chegando. Ele iria fazer uma grande edição e angariaria mais inscritos e visualizações. Ele filmou a casa de todos os ângulos, fez diversos comentários sobre o que estava sentindo, sobre os estranhos cheiros e o que iria fazer. Testou as portas e viu que não conseguiria arrombar. Viu uma janela com uma pequena fresta e descobriu que, por sorte, estava aberta. Colocou o celular e a lanterna para dentro, descobrindo uma sala de estar praticamente intocada pelo tempo. A decoração ainda estava impecável, com cristaleira, mesa, cadeira e sofá. Chegou a estranhar. Tinha vindo somente com a recomendação de Flávio, nenhum outro conhecimento sobre quem eram os antigos moradores dessa casa. Ou pior ainda, será que a casa ainda era habitada? Pensou em desistir. Achou tudo muito estranho. Tirou uma foto da sala e postou. Instantaneamente recebeu curtidas e comentários. Que assustador! Adorei, seu louco! Foi o combustível que faltava para sua coragem. Se preparou para pular para dentro, mas não antes de posicionar seu celular para as filmagens. Tentou não fazer barulho e não chamar atenção, mas a casa era tão escura que era impossível não acender a lanterna. Daquele cômodo vinham 2 portas, uma para a cozinha e outra provavelmente para um acesso ao segundo andar. As sombras dançavam nas paredes conforme ele caminhava. Dimas nunca tinha ficado com medo ao fazer os seus vídeos até hoje. Mas dessa vez, a voz trêmula não estava sendo ensaiada. Tomou um grande susto ao ver um manequim colocado no canto do lavabo. Por um minuto pareceu uma pessoa encostada naquele lugar tão inóspito. Um pouco mais de exploração e ele chegou ao segundo andar. Começou a sentir um cheiro estranho, de podre, e não hesitou em compartilhar com seus futuros espectadores. O primeiro quarto tinha um enorme guarda-roupas e resquícios de uma cama, facilmente identificada pela marca deixada no chão após a retirada. Misturado ao piso bicolor, entre os tacos desgastados pelo tempo e os preservados pela proteção da antiga cama, Dimas conseguiu distinguir algo que chamou a sua atenção. Focando sua lanterna, conseguiu ver escritas feitas por uma tinta negra, que parecia ser um tipo de pentagrama ou tetragramaton. Ao mesmo tempo em que se sentia curioso com seus achados, sentia um medo crescente que gritava em seus ouvidos para dar o fora dali. Resolveu pegar umas imagens e fez até uma selfie com os estranhos símbolos ao fundo. Postou rapidamente no Insta sem dar muitas informações e assim que colocou o celular no bolso sentiu vibrar incessantemente, provavelmente por conta dos comentários e curtidas que estava recebendo. Com muito cuidado para não pisar nos grafismos, abriu os armários e não encontrou nada que chamasse a sua atenção. Resolveu sair do quarto e visitar o restante do segundo andar. Seguiu um corredor extremamente comprido e viu que no final dele, um quarto parecia emitir algum tipo de iluminação. Dimas paralisou, parte do medo, que era totalmente visível agora, e parte pelo mistério que queria dar para o seu vídeo. Falou bem baixinho que deveriam ser as luzes das outras casas entrando pela janela, mas que estava com medo de, mesmo dentro daquele caos, alguém ainda estar morando ali. Quando chegou no umbral da porta, um misto de pavor e surpresa que sentiu foi tão forte que um grito saiu sem que ele percebesse. No segundo quarto existia um altar demoníaco, recheado de figuras toscas feitas com galhos, potes de cerâmica com líquidos vermelhos que ele teve a certeza absoluta de que eram de sangue, velas pretas e algo que parecia com carne podre jogada no chão. Sem falar nos inúmeros símbolos e grafismos que pareciam tridentes e runas maléficas. Antes mesmo de se decidir sobre o que fazer, o seu pior pesadelo tomou conta.
ouviu uma voz gutural vindo do andar de baixo, que dizia: "Tem alguém no nosso altar? Acho que finalmente o sacrifício final chegou." Dimas imediatamente apagou a lanterna e saiu do quarto do altar. À beira de um ataque de pânico, teria que se decidir sobre o que fazer. Chegou ao primeiro quarto do segundo andar e, olhando pela janela, percebeu que em apenas 2 ou 3 saltos conseguiria ganhar a rua. Um barulho de porta batendo foi ouvido e Dimas sentiu que teria que ser bem rápido se quisesse sobreviver àquela noite. Um tempo relativamente longo se passou e uma figura encapuzada chegou perto da janela do primeiro quarto. Pareceu decepcionada em perder sua vítima por tão pouco e provavelmente deduzira que Dimas havia pulado. Quando o encapuzado se virou para sair do quarto, percebeu uma luz piscante intermitente vinda de cima de uma das prateleiras da parede. O celular de Dimas estava posicionado e fazendo uma live para os atuais 102 espectadores. Finalmente um sucesso. Dimas, que estava escondido dentro do armário, saiu rápido enquanto o encapuzado ainda estava de costas. Com o canivete suíço em mãos e um movimento desajeitado, esfaqueou o encapuzado, que sem reação apenas foi ao chão. A faca penetrara entre 2 costelas, perfurando o rim. A dor era lancinante. Dimas ainda tentou puxar a faca, com medo de ter que encarar mais encapuzados, mas por mais que puxasse, ela havia estocado tão profundamente que tinha ficado presa. A primeira reação do jovem, após a certeza de desativar o seu oponente, foi a de pegar o seu celular. Comentários e curtidas ganhavam a tela do aparelho. Meu Deus, o que foi isso? Sai daí, já disse! Bate outra vez! Tira o capuz dele! Celular em punho, Dimas se preparou para desmascarar aquele cultista insano. Tinha imaginado fazer uma boa ação ao mundo e, de quebra, alcançaria a fama a que tanto desejava. Flávio? Acho que pedi por isso. Não, disse Flávio com a voz embargada. O que está acontecendo? O celular não parava de vibrar, tamanho o engajamento que o vídeo alcançava. Eu só queria que você alcançasse o que tanto queria, um vídeo realmente assustador. Eu fiz isso tudo. Eu descobri a casa, desenhei... Flávio estava à beira de desmaiar. Não! Dimas gritou angustiado. Era para você fugir, Flávio disse tossindo sangue devido à hemorragia. Dimas chamou a polícia, que demorou a chegar, mesmo com o sucesso que o vídeo estava fazendo. O jovem foi levado à delegacia e impedido de continuar filmando. Os arquivos foram analisados e 2 semanas depois veio o veredito: invasão de propriedade e homicídio culposo. 7 anos em regime fechado, podendo reduzir a pena por bom comportamento. Durante essas 2 semanas, Dimas dividia seus choros e desesperos pela perda do amigo, amor, e pelo fato de 7 anos ser um tempo enorme. Ele precisaria postar outro vídeo em menos de uma semana para manter os seus seguidores e o engajamento que precisaria para continuar o sucesso virtual. Pensava se conseguiria um celular na prisão, pois aí faria vídeos explorando as diversas salas, ou melhor ainda, faria uma nova série de vídeos contando como era a vida na prisão. Já imaginava os nomes que podia dar ao novo canal: Sob os Olhos do Vigia, Contagem Regressiva, O que tem por trás das grades. Faria um link patrocinado e uma pesquisa entre seus fãs assim que conseguisse um celular, pois estava resoluto. De uma forma ou de outra, ele se tornaria o grande influenciador digital do momento. O próximo conto de hoje se chama A Deriva. Observar os céus sempre foi um ato humano. Desde a pré-história, enxergamos o firmamento cheio de curiosidades e perguntas. Muitos anos mais tarde, entendemos a existência de planetas, estrelas e cometas, sem, de forma alguma, diminuir o fascínio. Entender nunca foi resumir ou categorizar. Da mesma forma, enxergamos os mares como titãs gigantescos. Conseguimos conquistá-los, categorizá-los, desenvolvemos a cartografia e pesquisamos suas vidas e suas marés. Mas por mais que achamos dominar os oceanos, somos forçados a concordar que muito pouco sabemos, principalmente quando questionados por histórias como essa que eu vou te contar agora. O ano era de 2010 e era o 3º dia de chuva incessante.
O capitão florentino Marimon começava a se questionar se realmente tinha sido uma boa ideia forçar a ida à cidade de Cebu, nas Filipinas, baseado apenas no tamanho e na robustez do MV Princess of the Stars. No manifesto da enorme nau Capitânia constavam apenas 750 passageiros, embora o excedente de 202 estivessem embarcados clandestinamente, em troca de bons grados aos tripulantes e a maior parte ao próprio capitão. Marimon tinha sido informado pela Marinha Costeira a evitar certas latitudes e longitudes por conta do tufão Fangstein, que já assolava o sudeste da China há diversos dias, e era exatamente isso que ele tentava fazer, calculando o risco para chegar ao seu destino em pouco tempo e ter segurança. Às 11h27 da noite, seu primeiro imediato bateu à porta de sua cabine. "Capitão, o senhor precisa ver isso." "Você me diz que estamos a 630 milhas náuticas da China?" "Sim, senhor." "E encontramos um bote salva-vidas." "Exato." "E qual nome estava escrito nesse bote salva-vidas?" "General Chenzi." "Que você disse já ter pesquisado com a Marinha de Manila, não é?" "Sim, capitão. Eu sei que não faz sentido nenhum." "Sim, só pode se tratar de uma recriação do bote do General Chenzi." "É o que acho, capitão, pois conferi que esse navio francês naufragou em 1910, próximo à Espanha. Quero ver agora mesmo esse suposto bote de 100 anos de idade." Marimon foi levado rapidamente ao deck do navio, que ainda sofria bastante com a chuva e os fortes ventos cortantes. Sem sombra de dúvida, o bote salva-vidas seria uma recriação, pois estava em perfeito estado de conservação e pintura. "E o sobrevivente?" "Estava inconsciente e muito machucado, capitão. O levamos para a enfermaria." Na enfermaria, Marimon foi levado até uma maca que abrigava um homem de estatura pequena e uma grande e longa barba esbranquiçada. "Como está o estado do nosso náufrago?" "Estável", disse o médico responsável. "Você consegue acordá-lo?" "Acho que é possível." O médico banhou um pedaço de algodão em amônia e levou ao nariz do pequeno homem grisalho, que abriu os olhos. "Stig av fragten!" O homem gritou repetidamente a todo pulmão. Depois entrou num frenesi tão grande que precisou ser imobilizado por 3 marinheiros. "Mas essa história está cada vez fazendo menos sentido para mim. Ele não fala filipino, não fala inglês, não fala chinês e nem francês, o país de origem do General Chenzi." Falou o capitão, mais constatando e falando sozinho do que trocando palavras com o seu imediato. Seguindo as ordens do capitão, o homem foi levado a uma sala segura, onde ele não representaria perigo aos outros tripulantes e nem a si mesmo. Por precaução, ele foi amarrado a uma cadeira convenientemente presa ao chão. "Ham tamig harefran!" gritava o homem num tom colérico. "Lat os aladó!" Rapidamente o imediato anotou as palavras repetidas pelo estranho náufrago e pesquisou no manifesto por passageiros europeus. Algum tempo depois ele sugeriu o intermédio de um passageiro alemão ao capitão, que aceitou. Peter Jordan foi trazido ainda de pijamas, seguido por sua esposa raivosa logo atrás. Por sorte, o homem falava inglês e conseguiria fazer as traduções, se eles tivessem acertado o idioma do náufrago misterioso. "Ham tamig harefran! Vadfan!" Com um inglês extremamente capenga, Peter explicou: "Isso não é alemão, isso é sueco. Minha mulher pode ajudar na tradução." E a conversa foi feita de forma bem lenta e cheia de etapas. O náufrago falava, a mulher passava de sueco para o alemão e Peter passava de alemão para o inglês. "Ele está pedindo para ser solto." "Pergunta o nome dele", disse o capitão. "Ele se chama Christopher." "E o que estava fazendo nessa cópia de bote salva-vidas do General Chenzi?" "Ele disse que estava no General Chenzi quando naufragou. Disse que o mesmo acontecerá conosco se não sairmos do barco agora." "Mas o General Chenzi era um barco francês. Por que ele não fala francês? E sobre qual perigo exatamente ele está querendo dizer?" "Ele disse que é sueco, mas o seu barco era outro." "Shag Kronans Captain!" gritou o náufrago. "Ele disse que é o capitão do Cronan", traduziu a mulher tentando falar inglês com o grupo.
Uma troca de olhares entre o capitão e o imediato, e o segundo já partia em direção ao comunicador para checar as informações sobre o tal Cronan. Ele está perguntando se está perto do amanhecer, disse Jordan. O capitão olhou para o relógio e respondeu sem pensar, em menos de 1 hora. Assim que Christopher, o náufrago, ouviu a resposta, ele entrou em um frenesi, se debatendo e fazendo os pulsos amarrados sangrarem. A tempestade continuava frenética, fazendo Princess of the Stars virar a ângulos assustadores. O imediato retornou pálido. Capitão, eu tô perdendo a cabeça. O que houve, homem? Cronan, capitão. Cronan foi um navio sueco que explodiu no Mar Báltico, senhor. Mar Báltico? Mas esse é muito longe daqui, não é? Constatou o capitão. O pior não é isso, capitão. Se isso for verdade... Não, isso não tem como ser verdade. Fale logo, homem. O Cronan explodiu em 1676. Um silêncio se instaurou, arrepiando a espinha do capitão. Logo depois um trovão foi ouvido e o barco virou violentamente, arremessando o capitão e a sua equipe contra a parede. Desnorteados, os homens foram até a cabine de comando. Capitão, estamos com uma ruptura no casco e fazendo água rapidamente. O que aconteceu? Parece que batemos em algo submerso, talvez um recife de corais ou alguma pedra. No meio do oceano? Perguntou o capitão nervoso. Não sei, senhor. O fato é que precisaremos evacuar o navio. Mande um sinal de socorro imediatamente e comece a chamar os passageiros. Chame o alemão para mim, aquele náufrago deve saber de alguma coisa. Quando chegou à sala que prendia Christopher, viu apenas a cadeira vazia, cercado por uma marca de sangue. Sem ter mais o que fazer, o capitão rumou ao deck onde estava o bote salva-vidas. Dos 24 botes, apenas 5 haviam partido. Enquanto tentavam organizar os passageiros em filas e diminuir o pânico, algo além do horizonte começou a ser visto quando os relâmpagos cruzavam o céu. Parecia uma montanha. Pouco a pouco, a montanha chegou mais próxima, se revelando em uma enorme criatura indefinida, meio dragão, meio polvo, com diversos tentáculos pendendo de sua boca. O corpo era escamoso e possuía asas, como as de um morcego. Ao ver a monstruosidade, todos sentiram um mal ancestral tão terrível que desencadeou suicídios em massa, das maneiras mais desesperadas possíveis. Sozinho, em um dos barcos salva-vidas, Christopher remava tapando os olhos. A chuva diminuiu e o mar se acalmou. Assim que o dia nasceu, o sempre náufrago desmaiou. Parte pelo medo que sentia e parte pelos ferimentos recentes. Capitão, mire lo que encontramos, disse o marujo argentino, tripulante do La Joya del Este, navegando a 700 milhas náuticas da costa da África do Sul. Mira el nombre, Princess of the Stars, disse um segundo marujo, enquanto virava o pulso para acessar a internet conectado às suas lentes de realidade virtual. No puede ser, es un barco centenário. E o nosso último conto do dia se chama 1001 Mansões Assombradas. A extraordinária fabricante, desenvolvedora e distribuidora de brinquedos Mapes inova mais uma vez. 1001 Mansões Assombradas é o quebra-cabeça definitivo. Você escolhe a quantidade de peças que quer usar e todas se encaixam entre si e têm coerência juntas. Você pode criar combinações infinitas de mansões assombradas, recheadas de monstros, fantasmas, morcegos e bichos nojentos. Peça o seu agora mesmo! A propaganda era exibida quase que em loop nos canais de TV convencionais, propagandas pagas online e até em outdoors e programas de rádio. 1001 Mansões Assombradas era o brinquedo do momento. Até tentaram criar quebra-cabeças com temas diferentes, mas algo simplesmente não fazia sentido. Não tinha graça. Por algum motivo, apenas as mansões assombradas pareciam funcionar. Henrique ficou numa fila de espera por mais de 2 meses. As vendas caminhavam a 1000 e mesmo aumentando a produção, a Mapes não conseguia suprir a enorme demanda pelo brinquedo. Mônica não se surpreendeu ao ver o marido entrar correndo em casa. O tamanho do embrulho debaixo do seu braço só era menor do que o sorriso estampado no seu rosto. Os dois foram juntos ao quarto de Pedro, filho do casal, que acabara de completar 4 anos de idade. Filhote,
"Temos uma surpresa para você", disse Henrique animado. Os três se sentaram na sala de estar do novo lar da família, uma mansão imponente na Avenida dos Democráticos, em Bom Sucesso. A parte interna era bastante espaçosa e tinha um requinte que qualquer pessoa ficaria orgulhosa em ter. A casa ficava no centro do terreno, cercada pela enorme garagem na parte da frente e a piscina e casinha de ferramentas na parte de trás. Henrique e Mônica ajudaram Pedro a abrir as diversas camadas de plástico e papéis estampados que envolviam o brinquedo. Em pouco tempo, centenas de peças multicoloridas ganhavam uma mesa. Os três começaram a montar. Devido à grande empolgação dos adultos, Pedro acabou sendo deixado de lado, resumido a brincar com uma pequena sobra das peças em cima de uma mesinha no canto do cômodo, enquanto os pais dominavam a mesa de jantar. Pouco tempo se passou e Mônica foi a primeira a estranhar o brinquedo. "Eu achei que com tudo isso montado já dava para ver os monstrinhos, eles são tão fofos na propaganda." "Esse brinquedo faz uma combinação randômica, daqui a pouco aparece um", respondeu Henrique bastante empolgado. Mas infelizmente aquilo que não era uma simples coincidência começou a aparecer. "Olha, Henrique, esse desenho aqui parece com o desenho dos tacos aqui do chão de casa." Henrique não deu muita importância ao comentário da mulher, afinal, o chão da sala era de um dos padrões mais utilizados nos pisos. Eles continuaram a montar o quebra-cabeça e novamente a esposa falou: "Henrique, agora parece a nossa cortina." O casal dessa vez parou a brincadeira e se encarou, tomado por uma mistura de excitação e medo. Depois olharam para Pedro, que continuava brincando quieto e de costas para eles. Num tom de desafio, Henrique pegou mais peças e continuou a montar, dessa vez revelando um quadro com motivos marítimos preso à parede do desenho que era idêntico ao quadro na parede da família. "Vamos parar com isso, estou ficando com medo", exclamou a mulher. "Deixa eu só ver uma coisa", disse Henrique, colocando mais peças e revelando uma mesa de jantar com o que pareciam ser duas formas humanas, que encaravam com expressões pavorosas o único espaço do quebra-cabeça sem preenchimento, o centro da sala. Eles se olharam por longos segundos, corações acelerados, pelos se arrepiando, quase que em uníssono. O casal observou as peças que faltaram ser utilizadas e percebeu que a maior parte delas era de coloração branca e vermelho sangue. "Isso é algum tipo de brincadeira, Henrique?" Mas a própria reação do marido já servia de resposta. Mônica encaixou mais uma peça que revelou um enorme e deformado pé branco, pisando em uma poça de sangue. A tensão foi quebrada por um barulho de um passo molhado vindo da parte de trás da casa. Henrique colocou a última peça que estava em sua mão, revelando uma enorme mão em forma de garra e também coberta de sangue. Paralelo a isso, algo pareceu arranhar as paredes da parte traseira da casa. Completamente tomados pelo medo e entendendo que as peças restantes montariam, o casal rapidamente desmontou o quebra-cabeças, enquanto percebiam os ares do ambiente se tornando mais leves. Até que o pequeno Pedro falou: "Mamãe, terminei." Mônica se levantou rapidamente para ver o que Pedro tinha montado. Era a mesma sala onde eles estavam, mas toda banhada de vermelho. No centro, um monstro horrível, com os membros enormes, retorcidos e esbranquiçados, estava banhando-se em sangue. Caídos no chão ao seu entorno, 3 corpos, facilmente identificados como 2 adultos e uma criança. Antes da mãe conseguir gritar e impedir o menino, Pedro encaixou a última peça, revelando a cabeça alienígena com 2 olhos negros sem pálpebras. Da parte traseira da casa foi ouvido o som de passos rápidos e pesados vindos do quintal. Com um forte golpe, a porta se abriu. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas histórias. Só lembrando vocês, nós somos da Editora Guardião, eu sou o Paulo Balado, e esses contos são alguns dos 13 contos que vão estar presentes no livro Observador Noturno, que provavelmente vai sair agora ainda no ano de 2020. Eu posso ousar dizer para vocês que talvez os melhores contos ainda estejam reservados para quem decidir ter coragem e ler o livro. Mas espero que vocês tenham gostado de estar aqui com a gente. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço a Secretaria de Cultura pela oportunidade, pelo incentivo, e
Desejo a todos um ótimo sono essa noite. Marimun tinha sido informado pela Marina... Marina, você passou mal. Marimun tinha sido informado pela Maria... Maria também, né?